noite, irmãos. Quero destacar aqui a presença do pastor Evandro. Pastor Evandro, fica aí em pé, Evandro. Pastor Evandro é pastor do presbitério, de meu presbitério de origem, São João de Meriti, nossa cidade que Deus nos deu para crescer na vida cristã. E seja bem-vindo, viu, Evandro? Deus te abençoe. Amanhã, irmãos, nossa Igreja Presbiteriana do Brasil completa 160 anos de existência no nosso país. Somos a denominação protestante mais antiga nesse país. Temos uma história de luta, mas de grandes conquistas. E queríamos hoje lembrar um pouco desse legado, esse legado de Ashbel Green Simonton e de mais alguns pastores, missionários norte-americanos que vieram para o nosso país e plantaram aqui essa denominação que hoje está presente em todos os estados da nossa União e em mais de 40 países espalhados neste mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em em Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, que fala da carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, o Senhor Jesus trazendo o recado dele à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas que o Senhor Jesus endereçou os seus recados, igrejas que certamente representam todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as épocas. Os princípios que estão aqui, as exortações, as reprimendas, os elogios, certamente estão presentes em todas as igrejas do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus não vier buscá-la. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar onde puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta do Senhor Jesus a uma das 7 igrejas da Ásia, no caso específico, a igreja na cidade de Éfeso. E a igreja que certamente tem muita semelhança com a nossa igreja hoje. Essa igreja de Éfeso, foi uma igreja que
foi plantada por Paulo e teve como pastor Timóteo e teve como pastor João, o escritor deste livro, que agora está exilado, que está preso numa ilha e certamente está lembrando do seu tempo de pastorado na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso já foi uma das 3 maiores igrejas do tempo dela, junto com a igreja de Jerusalém e junto com a igreja de Antioquia. 3 grandes igrejas que plantaram e que deram suporte para todas as outras igrejas que foram sendo plantadas em todo o mundo conhecido da época. Lá em Atos, o escritor revela a nós que Éfeso foi plantada para ser uma igreja para as nações, uma igreja missionária, uma igreja que pensasse em plantar igrejas onde não havia igrejas, onde não havia trabalho do evangelho. E certamente durante um tempo a igreja de Éfeso cumpriu essa sua principal missão, com o pastorado de Timóteo, com o pastorado de João. A igreja de Éfeso sempre foi uma igreja com visão e com atuação missionária. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro que, como vocês sabem bem, é um livro que foi escrito com pelo menos 3 objetivos, 3 propósitos. O primeiro, de trazer esperança aos cristãos daquela época. Os cristãos estavam vivendo sob o domínio do imperador Domiciano, conhecido na história como o segundo Nero. Domiciano tinha o costume de colocar os cristãos pendurado como uma tocha e tacar fogo neles para iluminar o caminho da cidade para o lugar onde ele morava. Os crentes viviam num contexto assim, num momento assim de vida. Por qualquer motivo, eles eram denunciados e eles tinham a sua cabeça a prêmio. Aí Deus dá a João a visão do Apocalipse para dizer que Jesus é o Senhor da história, que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o Rei dos reis, que toda aquela violência, todo aquele cenário de sangue era passageiro, e mesmo que a gente não entendesse, estava dentro dos planos de Deus, para os propósitos de Deus, para que tudo aquilo redundasse em continuação da história de Deus na nossa história. Muitas vezes nós não temos condição humana, porque somos pecadores, de entender os propósitos de Deus. Os cristãos dessa época, eles certamente não entendiam muitas coisas, porque eles estavam vivendo o que eles estavam vivendo, o que eles estavam experimentando, e mesmo assim o Senhor estava dizendo para eles: olha, fiquem firmes, não baixem a guarda, não desviem, não mudem de lado, continuem firmes no Senhor, porque no Senhor vocês serão vitoriosos. O segundo propósito do livro de Apocalipse é trazer consolo, porque eles estavam sofrendo demais. E aí o texto de Apocalipse é um texto que fala que Jesus, ele virá, e ele limpará
de todos nós as lágrimas, e na eternidade nós não teremos lágrimas, não teremos sofrimento, viveremos uma eternidade em paz, em tranquilidade, sem perseguição. É um livro também de consolo. E um terceiro propósito, que é o propósito aqui que creio que nos interessa mais essa noite, é o de exortação. Exortar aos crentes que estavam fugindo, aos crentes que estavam deixando de exercer o cristianismo, deixando de salgar e de iluminar, porque estavam experimentando dias maus. Um recado a esses cristãos, que eles repensassem a vida, e eles pagassem o preço, seja lá o preço que for, para que eles pudessem manter a fé em Jesus, para que eles pudessem continuar firmes em Jesus. Essa carta à igreja de Éfeso é uma carta que contém muitos elogios. É uma igreja que recebe de Jesus muitos elogios. Vejam o verso 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uma igreja firme doutrinariamente falando. Certamente os seus presbíteros, o conselho dessa igreja era formado de presbíteros que lutavam contra as falsas doutrinas, que lutava contra os falsos ensinamentos, que preservava a membresia em relação aos falsos mestres. É uma igreja que é de admirar, uma igreja firme, uma igreja que não vai ao vento das ideologias, que não se desviava dos caminhos do Senhor, porque estava surgindo um modismo teológico, doutrinário, no mundo de sua época. Uma igreja que sabia muito bem discernir os verdadeiros mestres, os genuínos mestres, os que pregavam o genuíno evangelho, daqueles que eram falsos, que eram mentirosos, que tentavam enganar o povo de Deus. Todos nós gostaríamos de ser de uma igreja assim, se é que não somos. Uma igreja firme na palavra do Senhor. Uma igreja que a liderança alimenta a membresia do genuíno evangelho do Senhor. Lá no verso 6 também diz que o Senhor estava elogiando, estava surpreso com aquela igreja, porque eles não iam na conversa de um grupo herege da época chamado Nicolaítas. Os Nicolaítas, eles pregavam uma libertinagem, eles pregavam que você podia misturar sincretismo com o cristianismo que Deus aprovava, e que você avançaria muito mais ainda na sua caminhada cristã. Tipo o neopaganismo de hoje. A igreja de Éfeso era uma igreja que não compactuava com isso, que não aceitava, que não admitia. Naquela igreja, esse grupo, eles não se criavam. Uma igreja extremamente
salutar, uma igreja que com certeza fazia a diferença, ou faria diferença até no nosso tempo, nos nossos dias. Mas faltava alguma coisa a essa igreja. A única reprimenda aqui do Senhor Jesus a essa igreja é que ela tinha abandonado o seu primeiro amor. E durante muitos anos, até há pouco tempo, eu tanto fui ensinado como eu aprendi a interpretar esse abandono do primeiro amor como sendo a igreja deixou de amar ao Senhor em primeiro lugar e amava outras coisas e passou a considerar o Senhor como secundário em suas vidas. Mas, irmãos, todas as cartas aqui, e Éfeso é a primeira, e depois vem Esmina, vem Pérgamo, vem Tiatira, vem Sardes, vem Filadélfia, e aí até a sétima. Todas elas o Senhor Jesus fala de uma forma muito específica a elas. Fala de coisas muito específicas a cada uma delas. E aqui no texto há a informação a nós de que o Senhor Jesus, se essa igreja não se consertar, o Senhor Jesus virá a ela e tirará dela o candeeiro do seu lugar, moverá o candeeiro do seu lugar. Provavelmente, irmãos, essa igreja que faltava uma coisa, e essa coisa é, pelo menos para Jesus, extremamente importante, porque Jesus diz que se essa igreja não se consertar, Jesus vai mover do seu lugar o candeeiro dela. Provavelmente, irmãos, essa igreja, ela esqueceu, ela abandonou, ela colocou, eu não sei em que prioridade, em que lugar de prioridade, a maior das missões que ela recebeu, desde que ela foi plantada. E é aqui, irmãos, que Deus me incomodou em relação à nossa igreja. Essa igreja de Éfeso, ela foi plantada para ser luz para as outras nações. Ela foi plantada para salgar as outras nações. Ela foi plantada para pensar não apenas nela ou na localidade onde ela estava inserida, mas numa visão muito mais ampla, muito mais aberta. O Senhor Jesus sempre colocou do bom e do melhor na igreja de Éfeso. Vejam os pastores que ela teve, veja quem foi que a plantou. O apóstolo Paulo, ela teve Timóteo como pastor durante muito tempo, ela teve João como pastor, talvez os maiores pastores da época. A sua membresia era uma membresia qualificada. E o Senhor Jesus elogia essa igreja, irmãos. Não é uma igreja qualquer, não é uma igreja que a gente tem que não imitá-la em nada. Não, muito pelo contrário, era uma igreja cheia de elogios. Uma igreja firme, uma igreja que certamente estava numa caminhada que o Senhor Jesus aprovava. Não pode ser a ausência do primeiro amor como sendo essa igreja esqueceu
Jesus, porque o que eu consigo entender aqui é que essa igreja não esqueceu de Jesus, ela estava fazendo coisas que Jesus gostaria que qualquer igreja, qualquer um de nós como igreja fizesse. Mas o Senhor Jesus diz: olha, está faltando uma coisa para vocês. Vocês precisam rever a origem de vocês. Vocês precisam rever como é que vocês foram plantados e para que vocês foram plantados. Irmão, todos nós sabemos que o presbiterianismo demorou a chegar em Juiz de Fora. E quando chegou em Juiz de Fora, de uma forma mais rápida, se expandiu. Mas há algumas décadas nós paramos. A Quarta Igreja é uma igreja que recebe pessoas, discipula pessoas, fala de Jesus, prega a palavra, certamente dá conhecimento bíblico, doutrinário, teológico a pessoas que passam por aqui alguns anos, porque vêm estudar e voltam para as suas terras. É uma igreja que foi plantada com uma visão missionária, com uma visão de preocupar-se com toda a cidade, com uma visão de travar relacionamento com a vizinhança. Eu ouço as histórias, né, dos mais velhos, do presbítero Uriel, dos irmãos que estão aqui desde a fundação. O Marco já me contou muitas histórias, apesar dele não estar aqui desde a fundação, mas ele está quase aqui do período da fundação. Histórias de que a grande missão dessa igreja é ser luz para Juiz de Fora, para Minas, para o Brasil, para fora do Brasil. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras aqui não pode ser não amar a Jesus. As primeiras obras aqui provavelmente estão relacionadas ao principal objetivo e à principal missão, porque aquela igreja foi plantada naquele lugar. Irmãos, igrejas, elas têm características próprias. Elas não são capazes de exercer todas as missões que o Senhor Jesus tem à igreja, que o Senhor Jesus dá à igreja. Cada igreja exerce uma missão. Cada igreja vai se especializar em uma missão específica. Cada igreja vai ter uma característica relacionada à missão, ao propósito para a qual ela foi plantada. A Quarta Igreja tem uma identidade. E nós não estamos abraçando essa identidade, nós não estamos continuando a história dessa identidade entre nós. Nós vamos fazer 50 anos, a partir de janeiro, nós vamos entrar em festas, em festas de comemoração, porque Deus nos deu o privilégio de participar dessa igreja, de ser membros desta igreja, que foi plantada com uma missão. Talvez, irmãos, nós estejamos
dentro desse cenário aqui. Talvez a mensagem do anjo da igreja a Éfeso seja a mensagem do anjo da igreja à quarta igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Só está faltando uma coisa. Uma igreja que precisa retomar a sua história inicial. Uma igreja que precisa retomar voltar às suas origens, no sentido de que todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos nos tornar discípulos e discipuladores. Todos nós precisamos nos tornar missionários. Todos nós precisamos voltar a ser relevante no bairro onde estamos, a ter uma importância para o bairro onde estamos inseridos. Irmãos, essa igreja recebe elogios que outras igrejas aqui, dessas 7, não recebem. Essa igreja é uma igreja bem vista por Jesus. Jesus não a despreza, Jesus não a ignora, não. Mas é uma igreja, irmãos, que não tem feito algo que para Jesus ela teria que fazer e não deixar de fazer nunca. E o Senhor Jesus é duro, nós não seríamos duros como Jesus, nós faríamos uma avaliação geral e no todo nós aprovaríamos essa igreja e falaríamos, olha, essa igreja é uma bênção, pode continuar sendo uma bênção, mas Jesus diz, se vocês não voltarem a fazer o que vocês deveriam fazer, eu vou mover do meio de vocês o candeeiro, vocês não estão sendo luz, eu vou arrancar o bocal da lâmpada de vocês. Porque para que esse movimento todo aqui? Para que essa atividade toda aqui? Para que essa dinâmica toda aqui? Se vocês não estão sendo luz, como vocês deveriam ser? Para quê, irmãos? Fazermos coisas que não está nos planos de Deus. Fazermos alguma coisa que Deus não disse para fazermos. Por que é que nós não vamos a Deus, vamos a Jesus, vamos à palavra do Senhor e deixamos que o Senhor diga a nós onde foi que nós caímos, em que momento nós tomamos outro rumo e voltar e se arrepender e voltar a fazer aquilo que o Senhor Jesus lá no início disse que era para nós fazermos. Irmãos, a igreja, ela é sempre coletiva. O que Deus tem de propósito para uma igreja, Deus tem de propósito para uma igreja o tempo inteiro dessa igreja. Nós vamos saindo, entrando, vamos deixando de ser, mas a igreja, coletivamente, ela está lá, firme nos propósitos do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. Então, essa ideia de que entra um novo grupo, entra uma nova liderança e muda tudo, nós não encontramos fundamento para isso nos textos da palavra de Deus que falam da igreja. No Novo Testamento, onde a igreja é desenvolvida. Muito pelo contrário,
A metodologia do Senhor Jesus é que, para que se cumpra a missão que Ele tem para aquela igreja específica, Ele coloca a membresia específica para cumprir aquela missão específica. Por isso que nós não escolhemos igreja. Por isso que o Senhor Jesus é que nos dá a igreja, porque quando nós nos encaixamos naquela igreja, é naquela igreja que nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, nossa vocação, elas convergem para cumprir a missão daquela igreja. Nossa denominação, irmãos, é uma denominação que está estruturada. São 160 anos de estrutura nesse país. Então é muita ingenuidade pensarmos qualquer um de nós que a gente vai entrar e a gente vai dar uma guinada nessa denominação. Ela é maior do que nós. A história nos mostra que ela é maior do que nós. E que ela como denominação tem sido usada por Deus para ser sal e ser luz dessa nação. Eu questiono como IPB, se nós estamos cumprindo a missão que Deus deu a essa igreja quando ela foi plantada aqui por Ashbel Green Simonton. Uma igreja missionária, uma igreja fruto de missões. Uma igreja fruto de um país e de um jovem desse país que não tinha necessariamente nada a ver com esse país, mas que o Senhor Jesus colocou no coração dele e no coração da denominação dele, para que ele viesse a esse país e plantasse essa igreja. E hoje, em muitas das nossas igrejas, a gente fica mendigando a oferta missionária. Deveríamos, quando falasse em missões, nós deveríamos ser os primeiros a abraçar, porque essa é a nossa história, porque nós fomos plantados como IPB nesse país, como uma igreja missionária, uma igreja que seria uma luz para as nações. Nós estamos em muitas nações, mas com muita dificuldade. Nós não temos facilidade. Temos muitas dificuldades de estar sendo luz para muitas nações. Poderíamos estar sendo luz para muito mais nações do que somos hoje. Devido à nossa história, devido à missão que Deus nos deu como IPB em nosso país. Irmãos, se você é presbiteriano, se o Senhor Jesus trouxe você para a igreja presbiteriana, eu queria que você pelo menos pensasse na possibilidade de que nenhum de nós está cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deu como igreja, como denominação, como igreja local e como igreja nacional. Pensar na possibilidade de nós estarmos dentro dessa reprimenda de Jesus, de lembrar de onde caímos, para que possamos voltar às primeiras obras, a ter a dinâmica que tínhamos quando começamos aqui, a ter a dinâmica que tínhamos quando essa igreja foi plantada há 49 anos atrás. A dinâmica que tínhamos quando Benjamin Len César veio de Campos e encontrou um grupo de presbiterianos aqui, tratou de logo encontrar um pastor para que cuidasse desse grupo e para que desse grupo surgisse um ponto de pregação, uma congregação, e surgisse a primeira igreja, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a 10ª. Nós somos essa história, irmãos. Nós não somos outra história, é essa a nossa história. E o Senhor Jesus já nos trouxe numa história que já existe. Ele não nos trouxe para abrir uma nova história. Ele nos trouxe para uma história que já existe. Ele nos encaixou aqui porque nós somos as pessoas compatíveis com a missão dessa igreja.
Senão o Senhor Jesus não nos traria para essa igreja, senão o Senhor Jesus nos levaria para a Batista, para a comunidade, para quadrangular, para qualquer outra denominação. Tenho contra ti, irmãos, o Senhor Jesus está nos dizendo que nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Se não, o Senhor Jesus virá e tirará de nós todas as outras coisas que a gente faz. Toda a dinâmica da igreja que nós fazemos e que não contribui para que possamos continuar trabalhando nas primeiras obras. Irmãos, essa é uma advertência para todos nós. Não considere que porque eu sou o pastor, eu não estou incluído, eu estou incluído. Porque se eu estou trazendo isso aos irmãos e fazendo os irmãos pensarem, de repente alguns irmãos vão demorar a dormir porque vão ficar pensando sobre isso, eu sou responsável. E eu não posso depois falar assim, a igreja é de vocês, não tem nada a ver com isso, não é minha história e eu estou fora. Não, eu estou dentro. Porque o que eu não posso é receber uma mensagem do Senhor e não entregá-la. Receber uma mensagem do Senhor e depois eu pensar que não sou parte disso. Meu desejo é que, se eu estou aqui, vou fazer 2 anos, eu estou aqui há pouco menos de 2 anos, os irmãos estão aqui há muito mais anos, mas se eu estou sendo balançado pelo Senhor, para que a gente possa retornar à nossa missão, à nossa primeira obra, para que a gente possa retomar o rumo da nossa história, então certamente os irmãos vão estar muito mais preocupados também com isso. E eu não quero aqui levar peso para ninguém aqui. A minha intenção é que o Senhor Jesus não está incomodando apenas a mim, Ele está incomodando a todos nós, porque todos nós somos essa igreja, fazemos parte dessa igreja. Essa igreja, irmãos, de Éfeso, é uma igreja extremamente elogiada. Mas eu não sei porquê esses elogios não são suficientes para Jesus não dizer o que Ele diz aqui. Se não voltar às primeiras obras, Ele vai mover o candeeiro de vez. Eu não sei o que o Senhor Jesus quer com tudo isso, mas o texto diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos use, que Deus torne nossa vida relevante, que Deus torne nossa vida útil, para continuar nessa missão que Ele plantou lá há 49 anos, há 50 anos atrás. Que Deus esteja conosco, nessa luta, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado nessa noite. Sei que são palavras duras, mas Senhor Jesus, o Senhor tem incomodado nosso coração para que isso venha à tona. Então, Senhor, que cada um aqui não leve em consideração, não leve essa palavra como se fosse algo para desestímulo, para trazer um peso, mas para que seja de reflexão, para que seja de autoanálise, para que seja de repensar a caminhada como igreja, para que seja para repensar o que cada um de nós pode dar, que ainda não deu para Jesus,
o que cada um de nós pode contribuir, que ainda não contribuiu, para que a missão continue sendo cumprida, para que a missão que o Senhor deu especificamente a esta igreja, continue sendo realizada por nós, que estamos agora na ativa desta igreja. Tem misericórdia, Senhor, se algum obstáculo tivermos que enfrentar, que o Senhor nos dê condição de superar, de transpassar e de continuar firmes, cumprindo a missão que o Senhor nos legou. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.